a Marcenaria Delta, para falar sobre esse parceiro que faz um trabalho de real qualidade. A Karina é a sócia proprietária da empresa e ela vai falar algumas coisas técnicas sobre marcenaria, esse elemento tão importante nos projetos, nas obras e nas reformas. Então vamos lá. Ei, Karina, tudo bom? Ei, Ju. Tudo jóia? Jóia, obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com você, Ju. Então, a gente vai fazer algumas perguntas para o pessoal de casa saber. Na verdade, a gente já teve algumas perguntas a respeito da marcenaria, o que a gente precisa saber. Bom, em primeiro lugar, o que você considera ser uma excelente marcenaria? Bom, uma excelente marcenaria é aquela que coloca as claras para o cliente, o que vai ser executado, né, que tem um bom projeto, mostra para o cliente tudo que vai ser entregue e entrega para o cliente aquilo que foi contratado, né, dentro do prazo acordado e um material de qualidade, né, porque quem faz uma marcenaria planejada não pensa em trocar daqui 1, 2 anos. Então tem que ser realmente um produto de qualidade. Ok, eu pensando em contratar uma marcenaria, eu te ligo, tenho alguma indicação, procuro vocês, né? Aí me fala, por favor, quais são os itens que você acha que eu devo me orientar? A marcenaria, a contratação. Sim, é muito importante, se você não tem indicação, se não foi algum fornecedor ou algum cliente, né, que passou a indicação da marcenaria, você pesquisar sobre ela, entrar em sites profissionais, pesquisar, ver se tem Instagram, rede social, o que for, né, o site, e procurar saber sobre essa empresa, a localidade, ver se o endereço confere, se a empresa está naquele local, montar, agendar uma visita no local, conhecer, ver como que acontece o processo de produção, né, conhecer o local, ver se realmente essa marcenaria, né, existe. Uhum. E a partir daí, você entender o seu projeto, você, né, tem a necessidade, você tem o seu sonho ali, então você quer fazer um armário? Eu quero que tenha gaveta, prateleira, então eu quero ver isso no projeto. Me mostra como que vai ficar. Você ter essa coisa bem clara do que você está contratando, qual que é o tipo de ferragem, qual que é o acabamento, né? Para você não ter surpresa depois quando recebe o seu móvel, então comprar gato por Lego. Isso, ótimo. Qual que é a diferença, Karina, entre planejado e modulado, né? Porque tem essa questão da marcenaria. E outra, a marcenaria de vocês, ela trabalha com a parte de madeira que não seja a laminada ou a questão do USB ou a questão do MDF, ou qual placa que vocês trabalham e qual tipo de madeira? Você trabalha com madeira maciça, por exemplo? Sim, é muito importante essa questão do modulado e do planejado, porque existe essa diferença, as pessoas ficam muito em dúvida mesmo. O modulado, ele é um móvel que ele já vem em tamanho determinado. Então é um módulo de 1 por 50, né, 1,20 por 60, então você vai encaixar aquele módulo que já tem um tamanho estabelecido dentro do que você tem, né, no seu imóvel, no seu escritório, na sua casa. Já o planejado, você vai fazer de acordo com o que você tem. Então eu tenho um ambiente num tamanho X, eu quero que se encaixe perfeitamente ali. Então ele vai ser todo feito para maximizar o seu ambiente, o aproveitamento mesmo que você tem. Então essa é a diferença do modulado do planejado. A questão do MDF, a gente trabalha MDF 100%. A gente não trabalha com madeira. Existem maquinários específicos, é um outro tipo de fornecedor para poder trabalhar com madeira maciça, madeira de demolição. Então a gente trabalha mesmo com MDF, é o nosso carro-chefe. Tá. A madeira maciça de demolição seria mais uma carpintaria, né? Isso. Propriamente dito. Isso. E a marcenaria é outra. Isso. Quando a gente tem algum projeto de arquiteto que pede, às vezes, um nicho, uma prateleira, algum detalhe que o cliente queira, a gente sugere ao cliente que, se ele não quiser fazer como outra empresa, a gente terceiriza. Mas aí isso já está, né, bem claro para o cliente que é um terceiro que está fazendo e a parte toda de MDF a gente consegue executar. Perfeito. Outra pergunta que eles fizeram está usando muito porta de correr, né? E por que essa porta de correr e a porta de giro, que a porta de abrir todas abrem, né? Então, a porta de giro, como que você especificaria o porquê que aumentou tanto, né, essa demanda? Sim, essa demanda aumentou muito porque antigamente os imóveis eram maiores, apartamentos maiores. Hoje a gente vê construtoras fazendo apartamentos sempre menores. Então, dada essa proporção de tamanho de ambiente, a gente tem que fazer um móvel de acordo com esse ambiente. Então, quando você tem um ambiente reduzido, você tem que fazer o projeto pensando nesse ambiente. Então, por isso está sendo utilizado muito a porta de correr. Porque nela você não precisa desse espaço todo para abertura da porta à frente.
Então você reduz esse espaço entre o armário e o que normalmente vem depois, que é a cama. Sim. Então você tem um espaço menor. Se você coloca uma porta de giro, aí você tem que ter um espaço maior. Então a porta de giro pode ser utilizada com certeza. Vai depender mesmo do seu ambiente, o que vai ser melhor para o seu ambiente. Entendi. Nas básculas, que são muito usadas, que é aquele movimento de abrir dessa forma, tem um tamanho máximo assim, que a gente indica, né, cara? Porque senão fica aquela coisa enorme que a ferragem mesmo não dá conta. Porque nessa porta a gente coloca normalmente um pistão, né, que é o que segura a porta ali. Você levanta a porta e ela continua. Sim. Só que o pistão ele tem uma classificação em newtons que é de peso que ele vai suportar. Então ele começa em 60 newtons, vai até 120 newtons o comum. Então a gente sempre dimensiona esse pistão de acordo com o tamanho e peso da porta, podendo colocar um pistão às vezes 2. Mas dependendo se for uma porta, por exemplo, de vidro, que aí já vem uma estrutura, que aí ela fica muito mais pesada e muito grande, aí já realmente inviabiliza, porque você vai ter uma porta que vai assim, usou poucas vezes e aí o pistão já não vai aguentar. E aí você abre e ela vai bater. Ótimo. A questão da conferência no local é muito importante, né? Sim. Pra gente ver a questão dos pontos elétricos, dos pontos hidráulicos, da questão de como vai ser o acabamento no final do móvel, né, cara? Porque a gente preocupa muito com a questão de faz uma mesa para uma criança, por exemplo, ou qualquer pessoa, e o fundo não é amadeirado. Então fica o pé, né, na tinta e tal. Então isso é uma preocupação bem grande. E aí a marcenaria, essa reunião que se faz entre o cliente, né, a marcenaria e o profissional, é importantíssimo para o cliente saber o que ele está comprando de verdade. E esses esclarecimentos técnicos, né? Mas eu quero chegar no seguinte ponto. Qual é a importância da marcenaria ser preocupada em tirar a medida no horário certo? Porque pode ser que ela vá antes e não tenha o pé direito acabado, etc. Então explica um pouco desse movimento, de como é. Sim, é importante que a obra em si já esteja acabada. Porque às vezes a pessoa quer, por exemplo, já fazer o orçamento, já quer mandar fazer um armário, por exemplo, da cozinha, mas ela ainda vai fazer o sóculo em alvenaria, ela ainda vai colocar a pedra de granito, vai colocar o revestimento, vai colocar o piso. Isso tudo vai interferir. Porque quando, às vezes na primeira visita, a gente faz a medição mais grosseira mesmo, o orçamento ok. Tá. Mas para execução, o profissional, ele faz a medida minuciosa. Porque na maioria das vezes, a parede começa, por exemplo, numa altura, o pé direito, e termina em outro. Então, ele já tem que fazer o móvel, considerando o armário de quarto, por exemplo, que vai de piso a teto, ele tem que considerar essa altura. Então, se às vezes ainda vai algum piso ali, ainda vai ter um embolso, vai vir um contrapiso, isso tudo vai interferir na altura. Sim. E aí, corre o risco dele chegar com um armário que não encaixa, ou então com o armário passando demais, e aí vai ter que ficar cortando muito na casa do cliente, fazendo muita bagunça, fazendo muita coisa que deve ser feita antes, dentro da marcenaria. Que não é uma montagem, né? Acaba sendo uma execução dentro da obra, da casa do cliente. A ideia é que ele identifique isso tudo, dentro da marcenaria ele vai cortar, pré-montar, e quando chegar na casa do cliente, ele vai fazer ajustes. Pequenos ajustes que só para a coisa ficar mesmo bem encaixado e o acabamento perfeito. Isso. Na segunda parte da nossa entrevista, a gente vai falar um pouco sobre materiais, sabe? Mas eu queria que você falasse um pouco, porque o diferencial da marcenaria, porque o MDF, ele é o mesmo em todas as indústrias, né? Sim. Se você for comprar um de uma determinada marca, especificação, vai ter em todas as marcenarias aqui, ele vai comprar a chapa. Marcenaria não é chapa de MDF, né? Então esclareça um pouco sobre o que é marcenaria, porque entram elementos como acessórios, vidros, laqueamento, outros acessórios e outros tipos de mão de obra que não só a placa. Isso. É muito importante o cliente ter isso em vista. Na hora que faz um orçamento, entender tudo que está contemplado e como é feito, como é executado. Às vezes um acabamento de fita, aí quando você faz aquele acabamento, fazer ele chanfrado, quais são as ferragens que estão sendo utilizadas. O MDF ele pode ser branco, ele pode ser madeirado, ele pode já vir laqueado de fábrica, receber uma pintura de laqueamento, receber uma folha de madeira. São coisas que vão agregando dentro do seu projeto e que interferem no final do orçamento. Então ele precisa ter isso tudo muito claro, qual que é o modelo de puxador, se é um puxador cava, se é um puxador já
já pronto, né, de metálico. Então, são coisas que ele precisa observar para que ele, até mesmo, que é importante fazer orçamento, mas que ele tenha um comparativo igual entre todos esses orçamentos. Entendi. E o que eu falo muito com meus clientes ficou muito alto o orçamento, existem elementos que você pode diminuir o valor Sim. sem comprometer o comportamento. Tem coisas que são inegociáveis. Então, por exemplo, quando uma pessoa faz um móvel, tem uns acabamentos, tipo uns parafusinhos, e aí explica um pouco sobre esse processo dos taca-furos que... É um processo para o acabamento final do móvel. Então, um exemplo de um armário de quarto. É só a gente imaginar que se eu tenho uma gaveta do lado interno e uma peça, eu tenho que prender tudo que está aqui dentro nessa peça de fora. Uhum. Essa peça está aparente. Então, eu posso simplesmente prender, parafusei e colocar tampinha de acabamento. Aí, quando você olha para o móvel, está um tanto de tampinha. Ok, é um procedimento. Mas eu posso fazer, parafusei e depois, já lá na montagem do cliente, trazer uma peça do lado de fora e essa peça deixa o acabamento inteiro. Perfeito, né? Então, é esse o diferencial, o cuidado que às vezes você tem que ter. Como que é feito? É tamponado ou você utiliza tampinhas? Uhum. Porque isso aí realmente interfere. E são coisas, quando você diz, tem a questão do inegociável, quando você trabalha com alto padrão de qualidade, não tem como. Isso aí é uma coisa que não tem como você mexer. Você vai interferir, não vai ficar um móvel de alto padrão com aquele tanto de tampinha. Agora, tem algum acessório, isso aqui dá para tirar? Então, às vezes uma coisa que você vai tirar, continua o móvel ali da mesma forma, com o mesmo acabamento. Ok. Obrigada, Cá. Então, a gente vai passar para a questão dos acabamentos agora, tá bom? Pessoal, o interessante seria a gente conversar agora sobre todos os elementos que estão ligados, né? Outros fornecedores, outros parceiros que estão dentro dessa marcenaria, né? Que a marcenaria, como a gente já sabe, não é só madeira, tem outros elementos. Então, esses fornecedores, eles fazem todo esse trabalho junto com a Karina, junto comigo, e a gente trabalha dessa forma, né, Cá? Fala um pouquinho pra gente da ordem de valor, né? Dos MDFs, por exemplo. Vou pôr um MDF madeirado. Não, troca por um azul. É mais caro, mais barato. Então, dá uma explicada pra gente disso aí, tá bom? Bacana. É muito importante pensar nisso, que existe realmente essa escala, né, que vai aí pesar no orçamento. A gente começa com o MDF branco TX, que a gente fala, branco comum. Ele é um MDF mais em conta. Ele é branquinho, texturizado, tem outros tipos de branco, mas quando a gente fala o branco TX, é o branco mais em conta. Pessoal, é importante também saber a espessura do MDF. Existem MDF de 15 e de 18 milímetros. Então, para alguns lugares é importante usar o de 18, alguns de 15. Não compre gato por lebre. Tem gente que troca tudo pro 15 para ficar mais barato, não é isso, cara? Exatamente. Então, a gente não deixa o cliente ser passado para trás. O fundo também tem fundo de 6 e fundo de 4. Então, às vezes o de 4, dependendo do móvel, ele já não fica, né, um móvel resistente. Isso. Fundo de gaveta também, né? Então, o preço mais barato, pessoal, o TX branco. Isso. Em segundo lugar, nós temos os madeirados, nessa tonalidade de madeira fosca. Esses unicolores também entram na escala do madeirado, né? Que aí a gente tem nesse marrom, tem preto, tem cores azuis. Eles se equiparam em valor com o texturizado madeirado. Então, às vezes a gente fala generalizando, é madeirado. Amadeirado. Tanto geral. esse quanto esse aqui entram na mesma escala. Perfeito. Agora, em terceiro lugar, esse aqui também é o mesmo do nosso madeirado, ele também entra ali junto dos madeirados. E aí depois a gente tem o MDF Lacadê, que é o MDF que já vem laqueado de fábrica. Ele tem esse brilho, né? Ele já vem assim brilhante, mas ele vem de fábrica sim. Então ele tá aí em terceiro lugar. E o MDF de fábrica, Carlos, deixa eu explicar um pouquinho, ele vem assim, tá vendo? Então o acabamento dele no MDF de fábrica, que é o MDF nessa laca que a gente chama Lacadê e outros, né, fornecedores que tem também, ele tem esse formato de madeira. Quando a gente passa para um material acima, que é o material da laca, né, tá? Como que é feito essa laca? Aí o laqueamento pintura, aí ele já tem um acabamento diferenciado, porque você tem essa pintura aqui na borda. Então ele traz esse acabamento arredondado, que a gente não consegue no MDF Lacadê. Então esse é um grande diferencial do laqueamento pintura, essa questão desse acabamento mais fino.
quando a gente pinta aqui na lateral, fica uma coisa contínua, tá vendo? Não tem aquela fita de borda que a gente usa e que aqui, ó, fica marcado. Ele é uma superfície única, então faz toda a diferença no material. É um dos materiais mais nobres que tem, tá vendo? E tem várias cores. Quais são as cores, Juliana? Essas. Então tem são muitas cores. Você pode escolher do tanto que você quiser. Então um tom mais bege, um tom mais claro. Ah, esse não é marrom pra mim, esse é mais laranjado. E isso que acontece. Então essa outra peça aqui é uma peça maior também dessa forma. Que desse lado tem uma questão do MDF mesmo e desse lado é o laqueado, tá bom? Dentro das portas de armário, vamos supor que seja uma porta de armário. E a gente abre ela. Aqui pode ser tanto um acabamento branco, né? Um acabamento mais simples, e aí realmente a gente tem um acabamento mais barato, né? Ou é de um MDF colorido, que sobe um pouco o preço, o acabamento fica maior, mas tem pessoas que, como tá dentro do armário, não faz tanta questão. E aí a gente sobe para uma outra faixa. A gente tem duas formas de se aplicar isso, e a Cá vai explicar pra gente direitinho. Pode falar. O primeiro... Aqui nós temos o acabamento em lâmina. A gente fala que a lâmina, ela traz essa realidade da madeira. Nós conseguimos também a questão da madeira no próprio MDF, né, que ele já traz esse aspecto de madeira, mas a gente vê o realismo, né, da madeira na lâmina. Então, esse acabamento, ele já vem para essa outra escala, que onera bem mais que o MDF já madeirado de fábrica. Os veios da madeira são mais naturais. Quanto mais próximo do natural, mais caro por conta disso. E ainda a gente tem um outro elemento que é muito importante, que também trabalha como se fosse uma folha, assim, que são a questão dos melamínicos, né? Que a gente usa tanto externo quanto interno, aqui nesse caso a gente está usando internamente, que pode usar água, que pode ser usado em clínicas, hospitais, porque podem ser usados materiais de limpeza mais fortes. E aí não tem tanto impacto no material. E a água também que vai escorrendo ao longo do tempo e que essa madeira do MDF tende a inchar e a outra tem uma proteção que não tem problema. Então você pode até revestir, tem muitas casas que revestem as paredes, né, de forma que os hospitais fazem assim também, para ficar melhor. Então nessa gama de madeira, a gente tem essa escala de valores que a gente fala de custo-benefício. Todos são ótimos materiais, mas a questão da estética vai pesar e a questão da aplicabilidade. Então, por favor, cuidado nas especificações. A gente é bem chato em relação a isso, porque a especificação muda todo o seu projeto. Se você tem uma clínica dentária, se você tem em qualquer outro lugar, você não pode usar qualquer tipo de material. Isso a gente fala para as pedras, a gente fala para a marmoraria. E a marcenaria também entra nesse pacote. Bom, agora a gente vai falar uma coisa com enfeite que eu acho maravilhoso e que é muito legal. Vamos lá nas questões dos vidros, tá? A gente tem vários tipos de vidro. Então vamos comparar esses dois, por exemplo, né, Cá? Qual que é esse vidro? Esse aqui é um reflecta que a gente tem, esse também é um reflecta, só que esse é o que a gente chama de prata ou cinza e esse é o bronze ou champanhe. Ele é um vidro que ele traz uma transparência, que você consegue ver um pouco da parte interna e ele traz o refletivo do espelho. Então ele é muito usado, muito especificado, né, Ju, em questões de cristaleiras, onde você quer mostrar a parte interna, mas também quer esse aspecto bacana do espelho. Ele é muito utilizado. E que é muito diferente do espelho propriamente dito. Ó, eu tô pondo minha mão aqui atrás, não dá pra enxergar. E esse reflector dá pra enxergar atrás. Então quando você quer fazer só um painel de espelho é uma coisa. Outra coisa é uma porta que tem um reflector, que é essa questão. Tanto do refletir, quanto de aparecer dentro. Sim, é muito importante que às vezes as pessoas tentam pegar um reflector e colar na chapa de MDF. Então você perde completamente o efeito dele, ele se perde. Então ele é utilizado ou em portas feitas com moldura de MDF ou então em portas de estrutura de alumínio, porque aí você tem só o espelho, só o vidro, né? Realmente é que aparece. E aí tem um outro que é muito querido nosso também, que é o oxidado, que é esse aqui, ó, que tem nessa cor mais para um chumbo, grafite, e essa outra cor aqui que entra num branco, numa coisa mais clara, e que é o quê? É tipo um jateado, um vidro, só que de uma forma muito nobre. Não é um jateamento normal de forma alguma. Ele é um acabamento fosco e que dá muita vida. Então, quando você coloca perto de um MDF, a questão da textura muda, a questão do brilho muda e faz com que fique muito nobre o nosso projeto, né? E que fique cada vez melhor. Bom, além disso, nós temos
madeira, que é essa questão de pintura, temos o vidro laqueado. A Cá trouxe o vidro branco, que eu acho que é muito importante a gente falar, que existem N tipos de vidros laqueados. Esse é como se fosse o milk, né? Que é um vidro branco, laqueado, que a gente brinca que é esse vidro milk. Por quê? Existem vidros extraterrestres, gente. Aqueles vidros que o branco é verde. Então tome muito cuidado, porque laqueado branco não é qualquer um, não. Esse aqui é um vidro branco, efetivamente. Agora, existem vidros que são brancos, que vendem como branco, mas ele é muito inferior e ele fica nessa questão do esverdeado. É importante ver isso aqui, ó. Porque quando é o esverdeado, isso aqui aparece realmente verde. Então, quando você vai orçar, até bom você perguntar, ok, o vidro é laqueado, mas é laqueado no extra clear? É o branco extra clear? O extra clear é esse branquinho. O outro, você já corre o risco de não ficar realmente tão branco. Você vai enxergar um verdinho aqui. E que não fica muito legal no final do acabamento. Exatamente. Vamos para o último item, que é o item dos puxadores. Isso é uma coisa muito legal, é muito pessoal, mas, em geral, as pessoas passam aquele puxador, que é um puxador corrente, assim, que ele vai direto de uma ponta até outra e que ele tem entrada. Existem outros tipos de puxador, não é só aquele. Então especifique bem, veja bem quais são os puxadores que estão fazendo, que é a cara do seu móvel, né? Então a gente tem alguns elementos. Aí você pode mostrar, cá, a diferença entre esse e esse. Esse aqui ele vem sendo muito utilizado, principalmente em cozinha, porque ele é mais indicado nessa posição horizontal e ele não fica tão agressivo quanto aquele outro que talvez estaria um tanto, né, aparecendo. Ele fica mais clean. Aqui o que acontece? Esse pedaço é pequeno, mas pode ser para portas até maiores, porque aqui nós temos uma parte que é inteiriça, que isso aqui a gente vai cortar, né, usinar de acordo com o tamanho da porta, e ele traz as ponteiras que dão acabamento e deixa o móvel também seguro. Aqui ele pode ficar para fora do armário, mas você não bate e machuca, fica um móvel seguro, né? Você não vai machucar com ele. Esse aqui ele já é utilizado mais na vertical, principalmente em armário de quarto. Porque ele vai ficar clean, ele não vai ficar aquela coisa, aquele puxador imenso aparecendo, e ele é suficiente para você poder ter a pega e a porta correr. Utilizado tanto no MDF, ambos são utilizados tanto em MDF quanto nas portas de vidro ou de espelho, podem ser utilizados. Sim. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter e ainda pode ser feito na própria peça, que é a cava, né? Que a gente pode ter uma pega diferenciada e que a gente vai mostrar para vocês agora. Então, pessoal, voltando para falar um pouco sobre os puxadores, né, e explicar um pouco sobre isso. Os puxadores fazem todo o acabamento do móvel. A gente quis mostrar aqui o trabalho do pessoal da Delta, que faz de uma forma muito especial. Então, vamos falar sobre esses tipos de acabamento. Tem esse puxador, né, que é o mais simples, é o que é mais usado. Sim, esse é o mais simples, o mais em conta. Ele pode ser utilizado na cozinha, na sala, no quarto. Ele pode ser utilizado tanto na horizontal quanto na vertical, então ele é bem versátil. Ele é usinado, né, cortado de acordo com o tamanho, e ele tem uma tampinha de acabamento que faz esse acabamento aqui para que o móvel não fique cortante. Então, ótimo, porque ele é inteiriço, pode usar do tamanho que quiser, não é isso? Isso. Ele aparece mais na gaveta, aparece mais no móvel. Aí tem esse outro. Esse ele já é um pouco menos usado na horizontal, devido a essa ponta que fica para fora da porta, né, da gaveta, porque isso aqui pode, né, acabar causando acidentes. Então ele é muito utilizado em armários de quarto, né, para portas de correr, que ele fica na horizontal, ele fica bem clean, mostra mais a porta em si do que o próprio puxador e tem uma pega boa. Esse aqui vem sendo muito utilizado ultimamente, né, Ju? Ele fica bem bacana, muito mais clean do que esse aqui, né? Mostra muito mais a porta, a gaveta e fica também bem interessante. Ele também é utilizado em toda a extensão da porta, né, da gaveta, assim como esse anterior. Mas ele fica mais como um detalhe, sim, né? Isso aqui já né, reduz aquela questão de acidente, de bater ou rasgar a roupa, né? Exatamente, machucar a perna. Então ele fica um móvel bonito, né, mostrando mais a questão da marcenaria, né, da madeira em si, do MDF. E cumpre a sua função de puxador muito bem, que a pega dele também fica bem bacana. Ótimo. Temos a questão também desses outros que são feitos com a cava no próprio acabamento, né, da madeira.
Então, assim, a pessoa tem que ter muito cuidado em fazer, pessoal, porque aqui na lateral, principalmente, ó, tá vendo? Ele foi cortado no próprio MDF, nem parece. Olha pra você ver como que o acabamento é tão bom. Parece que é de uma peça, de longe, parece até uma peça laqueada, de tão bem feito que é e que tá aqui na fábrica. Então, é bem importante. Importante a gente atentar para esses detalhes, né, do acabamento. Então, assim, aqui temos um acabamento que é, mesmo fitado, ele tá bem acabado. Mesmo sendo a questão da cava e foi cortado, ele tá muito bem acabado. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração com os móveis. Igualmente esse aqui, que tem uma outra cava nessa madeira, tá vendo? E que essa parte aqui, ó, a gente tá olhando, ela passa toda, não é uma coisa que tem uma ponta igual o outro tem. Esse aqui tem um acabamento ainda melhor e é MDF também. Então olha o cuidado da marcenaria em ter esse micro espaço também de um MDF. É bem laboral, né? Essa parte de fazer essa cava tem que ser realmente feita por um profissional que entenda e que saiba fazer para ficar um móvel, né, cumprindo a questão de ficar uma estética mais interessante. Sim, e faz toda a diferença no acabamento, porque esse tipo de mão de obra requer, né, uma diferença de valores, uma diferença na questão do profissional mesmo. Sim. Esse móvel aqui também, a bandeja dele é mais baixa, então é uma questão de projeto. Pra quê? Pra não cair as coisas do móvel. Sim. Às vezes você coloca um celular, uma coisa à noite, ao lado, na mesinha lateral da cama, por exemplo, quando você bate, ele cai no chão. Aqui com essa proteção, você pode bater e ele evita de cair o celular, essas coisas. Então tudo tem um porquê. O projeto ele é feito todo pensado na funcionalidade, na estética, e isso faz a diferença de um bom profissional que projeta e do bom profissional que executa. Cara, foi muito legal, eu adorei fazer essa entrevista, porque marcenaria faz toda a diferença nos projetos e na vida do cliente, não é isso? Muito obrigada, foi um prazer poder mostrar um pouco da Marcenaria Delta para vocês e mostrar, né, como é importante, né, a gente entender do processo e dos diferenciais que a gente tem que observar. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Obrigada, gente.